resposta de fé no meio do caos. Juízes capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, traz um contexto de um desenrolar em um momento de muita turbulência na história de Israel. Porque o texto começa dizendo que mais uma vez o povo fez o que não era agradável a Deus. Mais uma vez o povo desobedeceu a Deus. Mais uma vez o povo pecava e errava na direção de Deus. Isso era uma constância no povo de Israel, desde que Deus os tirou do Egito. Porque Deus queria purificar a mente do povo no deserto para que o povo largasse o Egito, largasse a vida passada e entrasse em uma nova estação de obediência, de honra e de vida com Deus. Mas o povo era teimoso e constantemente eles faziam o que desagradava a Deus e eles voltavam para o tempo de opressão. Faziam o que desagradava a Deus e voltavam para o tempo da crise, do caos. Aqui nós lemos que o povo estava há 20 anos, irmãos, sofrendo uma opressão sobre uma liderança que era de Canaã. Então, eles 20 anos de opressão sobre os cananeus, liderados por um homem chamado Cícera, um homem perverso, um homem mau, um homem que tinha 900 carros de guerra ao seu serviço, valentes, soldados sem ter como contar. Um poderoso comandante militar era esse homem chamado Cícera, temido por todos. Então, diante desse quadro sombrio, um verdadeiro caos para o povo de Deus, uma figura excepcional, Deus levanta. Uma figura improvável, Deus levanta. Uma voz que ninguém dava nada, Deus levanta. Deus levanta pessoas que se tornam verdadeiras respostas em tempos de crises. Deus ainda continua levantando pessoas que se tornam verdadeiras respostas de fé em tempos de caos. A sua voz não pode ser uma voz que coopera com o caos. Deus quer levantar você para ser uma voz de fé no meio da crise, no meio da circunstância difícil. Deus quer usar você, mesmo de forma improvável, como uma voz de fé, uma resposta de fé em um tempo de muita dificuldade. Nesse contexto aqui de desobediência, Deus levanta uma voz. Após 20 anos de circunstância insuportável, porque ninguém consegue viver em um caos, ninguém consegue viver em uma opressão, irmãos. 20 anos de opressão não é fácil. Mas Deus levanta uma voz que começa a mudar o destino de uma nação. Preste bem atenção aqui, irmãos. Se Deus levanta uma voz que consegue mudar o destino de uma nação, o que Deus não pode fazer na sua casa através de você? Não, eu acho que só dois entendeu. Se Deus consegue levantar uma voz, uma mulher, no meio de uma circunstância de 20 anos de opressão, para que essa voz seja uma resposta de fé e mudar o destino de uma nação, imagina o que Deus não pode fazer através da sua voz, dentro da sua casa e na sua família. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: para de ficar murmurando e começa a profetizar na direção da sua casa, e você vai ver que Deus vai mudar o destino da sua geração. Débora é uma profetisa e juíza, destacando-se como poucas mulheres que ocuparam cargos de liderança no Antigo Testamento. Mas o texto vai mostrar que Débora não estava sozinha nessa jornada. Ela encontra um aliado improvável chamado Baraque, um comandante militar que demonstra, sem hesitação nenhuma, aceitar o desafio e entrar para vencer aqueles que o oprimiam. Deus quer levantar você para vencer toda a opressão da sua casa. Você não pode aceitar a opressão do inimigo sobre a sua vida, sobre a sua família. Tem pessoas que vivem opressas nessa geração. Muitas pessoas estão oprimidas, com ansiedade lá em cima, com depressão, com angústia, com incertezas. E quem tem reinado nessa história é apenas o inimigo. Mas Deus quer levantar você como uma resposta de fé, para mudar essa história. E você não aceitar a opressão do inimigo sobre a sua casa, que pode fazer paralisar as promessas do Senhor sobre você. O texto nos ensina algumas lições que nós precisamos ter para nós.
Alguns posicionamentos nós precisamos ter, se queremos ter uma resposta de fé para a nossa família, se queremos ter uma resposta de fé para a nossa geração. Porque, irmãos, preste atenção nisso, crises são inevitáveis. Uma hora ou outra nós viveremos, um dia ou outro ela chega, uma estação ou outra ela bate na nossa porta. E outra, crises podem piorar, uma hora ou outra a gente pensa que vai melhorar, mas piora. Uma estação ou outra a coisa dificulta mais ainda. Mas você precisa ter uma certeza no seu coração, Deus tem sempre uma resposta para as situações da nossa vida. Sempre vai haver uma resposta com uma solução para o tempo de crise que nós estamos vivendo. Existe uma resposta de Deus para o seu caos. Existe uma resposta de Deus para o seu conflito. Existe uma resposta de Deus para a sua crise. Existe uma resposta de Deus para as suas dúvidas. Mas nós precisamos aprender algumas verdades com a Bíblia. E Deus me levou a esse texto, irmãos, para a gente perceber aqui algumas revelações nesse texto. Porque a gente sabe da história de Débora. Mas que tal a gente aprender algumas verdades aqui nesse texto, que vão nos tornar verdadeiras respostas de fé nessa geração. A primeira delas é que um caos, uma crise, irmãos, para ela ser vencida e sermos uma resposta de fé, a primeira coisa e a indispensável é que nós precisamos saber quem nós somos. Você precisa saber quem você é. Parece até uma coisa muito repetitiva, mas não é, irmãos. Enquanto nós não descobrirmos a nossa identidade e ajustarmos a nossa identidade em Deus, nós viveremos caos, crises e sem saber sair delas. E cada vez a gente vai afundando mais, ao ponto de a gente desistir de Deus, abandonar a igreja do Senhor, largar as coisas de Deus para lá. Mas quem disse a você que a melhor saída para você é abandonar Deus e as coisas de Deus? É que a nossa identidade, quando ela não é ajustada, a gente não sabe tomar as melhores escolhas, as melhores decisões para a nossa vida. O que você precisa é de uma identidade ajustada, irmãos. Para quem acredita em Jesus, para quem já está em Jesus, a sua identidade é uma das coisas mais essenciais da sua vida. Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós temos a capacidade de mudar tudo ao nosso redor, irmãos, e não ser mudado por nada. Olha para essa pessoa e diga assim: para de você ser mudado por qualquer coisa e qualquer pessoa. Você muda de um dia para a noite, irmãos. Você muda da sua opinião de uma noite por dia. Você vai dormir pensando algo, mas porque você ouviu uma opinião de alguém, no outro dia você já pensa diferente. Você está numa igreja, mas porque alguém falou algo, você amanhã já pensa diferente sobre essa igreja. O que é isso se não é uma identidade frágil? Porque se você sabe muito bem quem você é, ninguém muda você, nem nada corrompe você. O que nós precisamos nessa geração é consolidar nossa identidade em Jesus. É firmar quem verdadeiramente nós somos em Cristo. Quem Ele nos chamou para sermos. Algumas pessoas ficam desanimadas porque acreditam que aquilo que ela faz é que determina quem ela é. Não é esse caminho, irmãos. O que determina quem você é não é o que você faz. É quem você é que determina o que você vai fazer. Não é as suas práticas, não é a sua mania, não são os seus hábitos que podem determinar quem você é. Para de ser influenciável demais. Para de você ser influenciado por pessoas, por coisas, situações, circunstância, modismo. Você precisa estar em Cristo. A sua identidade está em Jesus. A sua melhor e mais forte identidade está na pessoa de Jesus. Não é o que você faz que define a sua identidade, é quem você é em Cristo. A sua identidade precisa definir o que você faz. A sua identidade precisa definir aonde você vai. A sua identidade precisa definir qual a roupa que você veste. A sua identidade precisa definir quem são as pessoas que você empresta o seu ouvido. A sua identidade precisa definir qual a igreja que você pertence. Não é as coisas que você faz, é quem você é. Você está entendendo, amém? Amém ou não?
A Bíblia começa aqui, essa história começa dizendo que 20 anos de opressão, o rei de Canaã dominava o povo de Deus. Quando é no verso 4, irmãos, a coisa começa a mudar. No verso 4, Deus começa a mudar a história. No verso 4, Deus começa a mudar o destino. A coisa começa a mudar. No caos nasce uma resposta. Porque Deus ainda cuida de você. Deus ainda cuida dos seus. Acredite que tem resposta de Deus para a sua crise. Tem resposta de Deus para esse seu questionamento. Tem resposta de Deus para essa sua dúvida. Para esse seu conflito. Deus não vai deixar você sem resposta. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diz assim: Deus não vai deixar você sem resposta. Tem resposta de Deus. Você precisa só estar atento ao que Deus está falando com você. Quantas crises eu não vivi e que foram as respostas de Deus que me ajudaram a superá-las. Mas saiba de uma verdade, irmãos: a resposta nasce da sua identidade ajustada em Deus. É sabendo quem você é que Deus vai te dar a resposta que você precisa. Quem sabe se não é para um tempo como esse que você nasceu. Se não é para um tempo como esse que Deus está transformando você. Se não é para um tempo como esse que Deus, Ele atraiu você e você entregou a sua vida a Ele. O texto diz no verso 4, que é onde começa a mudar a história, que ora, todavia, repita comigo assim, Débora, repita aí verso 4, Débora, profetiza, mulher de Lapidote, líder em Israel. Mais uma vez, diga: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, líder em Israel. Eu li esse texto como algo comum, irmãos, mas não, aqui está falando sobre identidade. Não sei se você percebe, mas há uma sequência que não é aleatória, é uma sequência intencional para Deus nos ensinar sobre forjar uma identidade. Por que Deus começou a mudar a partir daí? Porque a gente encontra a Bíblia falando: Débora profetiza. O que é profetiza? Chamado. Esposa de Lapidote. O que é esposa? Família. Líder Israel. O que é líder? Ministério. Chamado, família, ministério. Você quer ter uma identidade bem ajustada? Você não pode misturar as coisas na sequência que Deus quer fazer em você. Chamado, família, ministério. Como assim, pastor? Chamado na frente da família? Chamado acontece quando você está no ventre da sua mãe. Olha para essa pessoa e diga assim: quando você estava sendo gerado, Deus já tinha um chamado. Olha para o outro lado e diga assim: quando você estava sendo gerado, Deus já tinha um chamado com a sua vida. Então diga assim: Deus tem coisa com você, meu irmão e minha irmã. Para de correr para longe, para de negar, para de ficar endurecendo o seu coração, porque Deus escolheu você para essa geração. E o seu chamado foi no ventre da sua mãe. Não foi quando você aceitou Jesus numa igreja. Porque Deus, Ele chama no ventre da mãe. Chamado está na eternidade. Quando Deus falou com Jeremias, capítulo 1, verso 5, Deus disse: ei Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Você é um escolhido de Deus. Posso ouvir um amém? Você é uma escolhida do Senhor, posso ouvir um amém? Você é uma escolhida do Senhor, posso ouvir um amém mais forte? Você é uma escolhida do Senhor, posso ouvir um amém mais forte? Então para de ficar confuso e confusa. Enquanto você estiver confuso, o caos está instalado na sua alma. Enquanto você estiver confuso com a sua identidade, a crise está instalada na sua alma. E a crise na alma, irmãos, ela traz crises ao nosso lado. É crise financeira, é crise sentimental, é crise familiar, porque a crise está instalada na nossa alma. Por isso que Jesus, Ele quer tratar a nossa identidade. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo entra em nós e Ele vem para começar a forjar a nossa identidade nele. Mas o chamado já estava lá, irmãos. O chamado está aí. Ei, em nome de Jesus, o chamado de Deus está aí. Você tem um chamado. Você tem um chamado de Deus para a sua vida. E para um tempo como esse, Deus quer levantar como uma resposta de fé nessa geração.
Deus disse a Jeremias: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes que você viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de ser profeta para a geração. Eita, pega aí em nome de Jesus, irmãos. Deus te separou para você ser um homem ou mulher que tem um chamado a ser exercido. Mas como eu descubro isso, pastor? Quando a sua identidade está ajustada em Deus, você não é confundido. Você não é confundida, você sabe muito bem que você tem um chamado. Você foi consagrado no ventre da sua mãe, irmãos. Balança essa pessoa aí em nome de Jesus. Vai lá, balança esse crente pentecostal aí, porque crente pentecostal que não faz barulho, irmão, está com defeito de fabricação. Mas aqui não tem ninguém com defeito não, amém? Não tem ninguém com defeito aqui não. Balança essa pessoa aí, em nome de Jesus. Dá um beliscão nela aí para ver se ela grita, se ela chia. Está vivo, isso, está vivo. Então diga assim, ó, Deus te escolheu, meu irmão. Deus te separou. Deus te consagrou. Deus te chamou. O que é que você está fazendo com isso? Ai, pastor, estou tão confuso, porque eu não sei o que eu quero ser. Eu não sei se eu quero estar. Eu não sei se é isso, eu não sei se é aquilo. Em nome de Jesus, irmãos. Para de ficar confuso com as coisas que você ouve, com as coisas que você vê. Sua identidade precisa estar em Jesus. Deus usou Débora, e a Bíblia vai dizer: Débora, esposa de Lapidote, líder em Israel, profetiza. Essa mulher não tinha confusão na sua mente, ela sabia muito bem quem ela era. Estava bem ajustada. Deus só usa pessoas ajustadas. Deus só quer usar pessoas nessa geração, pessoas que estão consolidadas na sua identidade. Porque se você não tiver uma identidade ajustada, será um desastre. Mas tem muita coisa para fazer, irmãos, e Deus conta com você. Ele não precisa, mas Ele conta com você para sermos resposta de fé nessa geração. Saber quem chamou, saber quem você é e o que você deve fazer, traz ordem para a sua alma. Coloque a sua alma em ordem e a sua vida estará organizada. Coloque a sua alma em ordem e todo o caos da sua vida vai ter um ponto final. Não conheço uma pessoa que está ajustada em Deus, que se compromete por causa de uma crise, que larga a fé por causa de uma crise, que deixa tudo por causa de uma crise. Não, as pessoas que estão ajustadas em Deus são as pessoas que permanecem, as pessoas que são mais perseverantes, as pessoas que são inabaláveis, as pessoas que estão lá convictas de quem são, de quem foram chamadas e o que deve fazer. Não se corrompe, não se curva a esse mundo, não se mistura com as coisas que vão denigrir a sua identidade. Para de estar confuso e confusa. Você foi escolhido no ventre da sua mãe pelo Senhor. Você tem um chamado e uma missão para cumprir em Deus. Muitos caos, irmãos, nascem pela falta de ordem na nossa identidade. Por nós não sabermos quem nós somos. Quem não sabe quem é, qualquer lugar serve. Quem não sabe quem é, com qualquer pessoa, você se influencia. Lembra do texto do endemoniado de Gadara? Quando Jesus botou o pé em Gadara, diz a Bíblia que saiu um homem das catatumbas, dos túmulos, se foi correndo na encontro de Jesus, dizendo: o que viesses fazer aqui, Jesus? Me atormentar? O homem já estava endemoniado e estava dizendo que Jesus que estava atormentando ele. Jesus olha para ele e diz assim: quem é você? Aí ele diz: são muitos em mim. São muitos em mim. Ficou com medo? O que o homem estava dizendo? Ele estava dizendo: eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou, são muitos. Quem não sabe quem é, irmãos, se torna muitos. Na igreja é um, em casa é outro, na escola é outro, na faculdade é outro, no trabalho é outro, na rua é outro, e ali é outro, e ali é outro. Não, irmãos, em nome de Jesus, não é muitos em você, é um só em você. É Jesus só em você. Não tem mais espaço para ninguém, para nada. A sua identidade precisa estar em Jesus. Você pode aplaudir a Ele por isso?
Débora é apresentada como profetisa, porque tinha um chamado. Esposa de Lapidote, porque era esposa, tinha uma família. E juíza, ou seja, líder em Israel, porque tinha um ministério para exercer. Coloque as coisas em ordem da sua vida e os caos vão estar sendo organizados. Coloque a coisa em ordem na sua alma e as crises vão ter ordem. O nosso maior problema está em nós. A gente precisa consolidar nossa identidade em Jesus. A gente precisa saber. Você precisa saber que você foi chamado no ventre da sua mãe. Nada pode roubar essa verdade. Ninguém pode comprometer essa verdade no seu. Deus lhe escolheu. Ah, mas as pessoas não me valorizam. Deus te escolheu. Ah, mas a minha casa ninguém me dá crédito. Deus te escolheu. Ah, na minha rua ninguém acredita no que eu falo, pastor, mas Deus te escolheu. Ah, na igreja eu não tenho oportunidade, pastor, para pregar no púlpito, mas Deus te escolheu. Deus te escolheu e ninguém pode roubar isso, porque Deus te escolheu ainda quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. É chamado de Deus, irmão. É chamado de Deus. Diz para você mesmo, é chamado de Deus. Diz assim, eu sou chamado de Deus. A conexão dessa mulher, de forma íntima com Deus, a tornava uma fonte de orientação espiritual para as pessoas. A Bíblia diz que ela atendia as pessoas debaixo da árvore que era dela. Ela sentava lá no seu banquinho e vinham os aconselhamentos. E vinham as pessoas para ela dar uma direção espiritual. Ei, meu irmão, Deus quer liberar sobre você essa unção. De você ser uma resposta de fé para as pessoas que precisam. De você ser uma resposta de fé para as pessoas que querem e precisam de uma direção. Pense como alguém que é chamado de Deus. E a sua vida tomará outro rumo. Amém? Você entendeu? Ah, mas pastor, eu não sei pregar. Ninguém está falando aqui de chamado, irmão, de ministério. Eu estou falando de chamado de Deus. Deus quer usar você onde você está. Ah, mas eu tenho o meu negócio. Deus quer usar você lá no seu negócio. Como uma resposta de fé para as pessoas. A postura dessa mulher fez toda a diferença. Sabendo quem ela era. Segundo, um caos é vencido com a clareza da vontade divina sobre a nossa vida. Deus tem estratégias para nos ajudar a superar e suportar as crises. Versos 6 e 7, a Bíblia diz que Débora manda chamar o líder do exército. O texto vai dizer que Débora mandou chamar Baraque. E quando Baraque chega, Débora dá a estratégia a Baraque. Olha, Deus falou comigo para chamar você, para levantar, você levantar 10.000 homens e você ir para o acampamento. Lá, Deus vai usar o inimigo para ir na sua direção e Ele vai entregar o inimigo que oprime nas suas mãos. Deus tem estratégia. Diga assim, Deus tem uma estratégia. Diga mais uma vez, Deus tem uma estratégia. Mas você precisa ter clareza da vontade de Deus para a sua vida. Porque a gente erra muito, porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade. A gente acha que o nosso tempo é o tempo de Deus, e do nosso jeito é o jeito de Deus. Mas Deus tem um jeito, Deus tem uma forma, Deus tem um tempo, Deus tem uma estratégia específica. Deus falou com Débora e disse, chame o chefe da guarda. Peça para ele juntar 10.000 homens. Vá para o acampamento. Lá eu vou entregar o inimigo que oprime você nas suas mãos. Débora manda chamar Baraque. Entrega a estratégia a Baraque. Mas para você ter clareza da vontade divina, você precisa, irmãos, se render a ser guiado pelo Espírito Santo. Nós precisamos desejar ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é vital na nossa vida, irmão. É fundamental nas nossas conquistas. O Espírito Santo, ele é primordial para evitar os nossos erros. É por isso que Jesus deixou o Espírito Santo para ser o nosso consolador.
A verdade é que você não pode viver uma vida cristã bem-sucedida sem ser guiado pelo Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo. Então ele é tão importante para a sua vida como o ar que você respira. Eu posso olhar para trás da minha história, irmãos, e ver um rastro de tentativas da minha vida que foram frustradas. Coisas que eu tentei fazer e deram errados. Que eu tentava fazer pelas minhas próprias forças e nunca conseguia sair daquela estação, nunca conseguia romper. Quantos dos que estão aqui não podem olhar as frustrações, as falências, as ruínas e encontrar simplesmente uma falta de clareza na estratégia de Deus, uma falta de clareza na vontade de Deus para aquilo que você decidiu? Ser guiado pelo Espírito Santo é indispensável, irmãos, para a nossa vida de sucesso, para a nossa vida de perseverança, para a gente poder vencer os caos, as crises da nossa vida. Para sermos uma resposta de fé, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ser guiado é ser instruído, é ser instigado, é ser incomodado pelo próprio Senhor. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E lá ele foi tentado na sua identidade, mas Jesus venceu. Ser guiado é importante para definir quem você é e de quem você é. Quem é guiado pelo Espírito Santo tem muito bem definido quem eu sou e de quem eu sou. Você tem um dono. Olha para essa pessoa ao teu lado e diga assim: você tem um dono, você tem um pai, e o Senhor, Ele te comprou com preço de sangue naquela cruz. Então, se você quer vencer esse caos, essa opressão, se renda para ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa da clareza da voz do Senhor, da vontade de Deus. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que são muitas vozes que nos confundem. São muitos ruídos que não nos deixam ter clareza em ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus para nós. Mas nunca esqueça o que diz em Romanos 8,14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, você precisa se render a ser guiado pela voz de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E Ele vai te dar clareza nesse caos. Ele vai te dar clareza nessa crise. Ele vai te dar clareza da vontade de Deus para a sua vida, para essa estação, para essa decisão que você tem que tomar. Não tome nenhuma decisão no meio da confusão, porque você pode se arrepender dela. Você precisa ter clareza na voz de Deus. Deus ainda continua a falar com você. Deus continua a falar no meio da opressão. Deus continua a falar no meio do tumulto. Deus continua a falar no meio da guerra. Deus ainda continua a falar. Aqueles que estiverem atentos irão ouvir a voz de Deus. O problema é se estamos atentos a querer ouvir de fato a voz de Deus. Ou a gente quer fazer a nossa vontade a todo custo, a gente quer matar o nosso prazer, a gente quer alimentar o nosso ego, a gente quer curtidas, a gente quer seguidores, a gente quer tantas coisas só para o afago da nossa alma. Mas Deus está procurando homens e mulheres que queiram ser guiados pelo seu Espírito, para que se tornem verdadeiras vozes de fé nessa geração. Deus encontrou nessa mulher chamada Débora, uma mulher sensível à sua voz. Deus falou com Débora: olha, a estratégia é essa, Débora. Quer começar a parar essa opressão, 20 anos de opressão. Eu quero usar você para colocar um fim nessa história. E Débora ouviu bem a clareza, a vontade de Deus, a estratégia, chamou o Baraque e disse: olha, a estratégia é essa, vai dar certo, acredite. Isso precisa nos ensinar, irmãos, que a gente precisa aprender a buscar a vontade de Deus. Nós precisamos buscar mais a voz de Deus, a vontade de Deus para cada situação da nossa vida.
Aqui nós vemos Débora convocando Baraque, um comandante militar, para uma missão crucial: libertar o povo da opressão do inimigo. A sua clareza da vontade de Deus apontou para a resposta que o povo precisava no momento. Sabe o que nós mais precisamos no meio do caos? É conhecer a vontade de Deus, irmãos. Sabe o que você mais precisa no meio dessa crise? É conhecer a vontade de Deus, é ter clareza. Qual é a vontade de Deus para mim nesse momento? O que Deus quer comigo nessa estação? O que Deus quer comigo me fazendo passar por essa circunstância? Use da estratégia de Deus. Não queira agir como pessoas loucas. Não queira agir como um nécio, como um louco, como um insensato, que ouve e não obedece, que ouve, mas não tem clareza, e constrói as coisas em cima de fundamentos muito frágeis, que qualquer crise, qualquer caos faz derrubar a casa, faz arruinar os sonhos, faz destruir os projetos. Em nome de Jesus, tem projetos que foram abandonados por você, que Deus hoje vai fazer voltar a queimar no teu coração, porque Deus é aquele que continua a falar ainda. Deus tem estratégia que você precisa. Débora demonstra sabedoria e discernimento ao chamar Baraque e revelar a ele a direção divina. Deus coloca a resposta nos seus lábios para o tempo presente. Não cale a voz de Deus. Não cale a voz de Deus. Não engavete as estratégias de Deus. Não coloque por terra os sonhos que Deus tem com você e a sua casa. Deus quer libertar a sua casa de toda a opressão do inimigo. Deus quer libertar a sua geração de toda a opressão do inimigo. Deus quer libertar a sua família de toda a opressão do inimigo. Se Deus usou uma mulher para mudar a história de uma nação, Deus quer usar você para mudar a história da sua geração também. Quantos creem nisso? Aplauda Jesus aí, glorifica o nome dele. E para terminar, irmãos, um caos é vencido também por uma atitude de fé. A gente vê essa mulher Débora com a identidade bem forjada, porque ela tinha a convicção do seu chamado, da sua família e do seu ministério. A gente vê essa mulher Débora uma sensibilidade para ouvir a estratégia de Deus e passar sem deturpar a mensagem de Deus para as pessoas. E a gente vê essa mulher Débora com uma atitude de fé, irmãos, que faz a diferença para nós frearmos os caos, as opressões, as crises da nossa vida. Uma fé inabalável. O que Deus espera de você? Uma fé inabalável. Deus não espera de você um homem ou mulher religiosa. Deus não quer você como um religioso, para lá e para cá. Deus não quer você dentro da igreja aprisionado. Deus quer você como um homem ou mulher de fé, que tenha atitudes de fé. Não é só um sermão de fé, é uma postura de fé. Deus não aceita aproximações desconfiadas, irmãos. Não ache que você vai agradar a Deus desconfiando das coisas de Deus, da igreja de Deus, dos líderes que Deus levanta, das pessoas que Deus coloca na sua vida. Não ache que você vai agradar a Deus desconfiando, porque Deus, Ele não se agrada de desconfiança. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nas coisas de Deus. Atitudes de fé, irmãos. Deus espera de mim e de você nessa geração. Um homem ou mulher de fé não é aquele que grita muito, que corta laço, que elabora grandes proclamações em público, que tem uma voz eloquente. A fé não é alvoroço, irmãos. A fé é uma postura. Muito mais do que sai da sua boca, da boca para fora, é o que vai da boca para dentro. Fé tem muito mais a ver da boca para dentro do que da boca para fora. Vocês estão me entendendo aqui?
A essência de fé não é a proclamação que se faz com os lábios, mas é a atitude que se faz com uma postura de vida. Seu nível de fé trará o nível de resposta que você precisa. Olha para essa pessoa e diga assim: aprenda essa lição. Não se vence crise duvidando. Olha para o outro lado e diga assim: não se vence caos duvidando. Olha para o outro agora e diz assim: não se vence opressão duvidando. Se vence com uma atitude de fé. Encare os seus inimigos sem hesitar, irmãos. O texto vai dizer que quando Débora fala para Baraque, Deus falou para você reunir 10.000 homens, ir para o acampamento. Deus vai trazer o exército inimigo e vai entregar nas suas mãos. Baraque olha para Débora e diz assim: é o quê? Eu ir lá? Você sabe que o exército inimigo são 900 carros de ferro. Cada carro leva não sei quantos soldados. Eu vou morrer. A resposta de Baraque foi: se você for, Débora, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. Diga mais uma vez: não se vence duvidando, irmãos. Não se vence duvidando. Então para de duvidar de quando Deus falar com você. Para de ficar duvidando do movimento de Deus, do agir de Deus, do chamado de Deus para a sua vida. Tem pessoas que duvidam do chamado de Deus para a sua vida. É por isso que você está com a voz calada. Deus querendo usar a sua voz de fé nessa geração, e você está duvidando. Você não vai vencer essa crise duvidando. Você não vai mudar de estação duvidando. Você não vai mudar esse caos da sua história duvidando. Você não vai salvar a sua casa duvidando. Você não vai mudar o seu ministério duvidando. Você não vai mudar a sua vida financeira duvidando. Você precisa de uma postura de fé. Baraque disse: se você não for, não vou, Débora. Mas se você for, eu vou. Sabe qual foi a resposta de Débora para ele? Hoje mesmo Deus está dizendo que a honra da vitória não vai ser mais sua. Por quê? Porque você duvidou. Se você duvida, balança essa pessoa e diga assim: todas as vezes que você duvidar, Deus levanta outro no seu lugar. Balança ela e diz assim: todas as vezes que você duvidar, Deus levanta outro no seu lugar. E a honra que seria sua da vitória, Deus acaba dando a outro. Então para de duvidar. Diz ela assim: para de duvidar. Deus quer te dar vitória nessa geração, irmão, em nome de Jesus. A vitória da libertação da sua casa não pode ser do pastor. A vitória da libertação da sua família não pode ser da sua liderança. Não entregue a honra das suas conquistas para outros, por uma questão de duvidar do que Deus pode fazer, do chamado de Deus para você, da escolha de Deus sobre a sua vida. Não. Diga assim: hoje eu decido assumir o protagonismo da minha história. Diga assim: a vitória vai vir através da minha postura de alguém crente em Jesus. Você pode aplaudir a Ele aí nessa noite? A gente tem a mania de colocar o crédito na mão do outro. A gente tem a mania de colocar aquilo que Deus quer fazer conosco na mão do outro. É porque eu não sei, eu não sou capaz, eu não sei falar bem, eu não sei como fazer quando chegar lá. Irmãos, Deus te chamou. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Se Ele te capacita, você só precisa confiar e ir. Se você confiar e ir, Ele vai te dar a unção que você precisa. Ele vai colocar as palavras na sua boca. Ele vai te dar os recursos que você precisa para fazer o que Ele quer. Mas não entregue a vitória da sua família na mão de outra pessoa. Quem tem que salvar a sua família, diga assim: quem tem que salvar a minha casa, diga: sou eu. Quem tem que salvar a minha casa, diga mesmo: sou eu. Quem tem que salvar a minha família, diga: sou eu. Bata assim, ó: sou eu que tenho que salvar a minha geração. Diga valendo mesmo, irmão. Diga assim: sou eu que tenho que salvar a minha geração. Vai deixar a sua geração perecer?
Vai deixar a sua geração de fora da eternidade? Vai deixar os seus filhos de fora da eternidade? Não, porque cada um faz suas escolhas. Se os teus filhos não sabem escolher, escolha você por ele. Sua família não sabe escolher, escolha você por ela. Vocês estão ouvindo a voz de Deus aqui? Tem muita gente entregando fácil aquilo que Jesus conquistou como sacrifício naquela cruz. Não entregue fácil. Diga assim: quem tem que salvar a minha vida sou eu. Para de botar a tua salvação na mão de pessoas. Ai, pastor, o Senhor é que me ajuda, o Senhor que me salvou. Eu não, irmão, não salvo ninguém não. Quem salvar é Jesus que morreu naquela cruz por você. Eu oro pela sua alma. Eu oro, Senhor, não deixa ela desviar. Não deixa ele desviar, Senhor. Mas a decisão é de cada um. A Bíblia diz que a salvação ela é individual. Então, hashtag cuida de ti mesmo. Porque a gente se preocupa demais com o outro e a gente esquece. Aí o outro vai para o inferno. Irmão, começa a olhar. Baraque disse: se você for, Débora, Débora diz: Baraque, Baraque, hoje mesmo tu perdesse a honra de experimentar, de liderar uma vitória que Deus quer te dar, mas a honra vai ser para outra mulher. A honra vai ser para outra mulher, Baraque. Deus queria entregar a vitória na mão daquele homem junto com Débora. Mas aquele homem estava tão duvidoso o que Deus iria fazer, que ele perdeu a oportunidade de ver Deus fazer através dele. Confie na voz de Deus, irmãos. A voz de Deus ainda acalma o mar no meio da tempestade. Confie na voz de Deus. A voz de Deus ainda acalma o mar no meio da tempestade. Sua atitude de confiança em Deus é um lembrete de que, diante das incertezas, a fé vai fazer você andar sobre as águas. Se tem caos, se tem crise, se tem problema, tem resposta de Deus para você. E tem a unção de Deus para fazer você ser a resposta para essa geração. Você é a resposta para essa geração.